Olá pessoal, aqui quem fala é o engenheiro agrônomo Wonderful Ultimate, do canal Planta Sem Mistério e blog Orquídea Sem Mistério. Bom gente, esse aqui é o segundo vídeo do ano e agora, como prometido, vocês estão vendo aqui, essa flor de cera aqui, né? Vocês vão dizer, eu já vi essa flor de cera aqui no canal, André, você já falou, é a Roya lacunosa, é isso? Não gente, não é a Roya lacunosa. Ela é bem parecida, né? Praticamente idêntica à flor, mas afastando aqui, vocês vão ver que é uma planta de folhagem diferente e de comportamento diferente. Ó. Ela é um pouco diferente. Sua folha tem um formato mais de coração, gente. Isso aí, ó, parece mais um mini coraçãozinho, né? Pois bem, gente, essa aqui é a Roya croniana, que muitas pessoas até dizem que é uma variedade da Roya lacunosa, mas como elas são classificadas como espécies separadas, embora quase idênticas, então o vídeo de agora vai ser sobre as fases do desenvolvimento da Roya croniana. Vamos falar um pouco das fases do seu desenvolvimento, o seu comportamento, o jeitão da planta e, claro, aquelas dicas básicas de cultivo sobre essa planta, sobre essa flor de cera. Vamos começar então? Pronto, pessoal. Começando aqui, falando das fases do desenvolvimento da Roya croniana. Primeiro, né? Nós estamos agora no verão, estamos em janeiro, hoje dia 12 de janeiro. E vocês podem ver aqui, gente, ó. Ela está com uma floração, exatamente. Mas essa flor, gente, quando ela começa a florir e até quando vai a floração? Assim como outras flores de ceras, e principalmente assim como a Roya lacunosa também, essa flor de cera tem um período de floração bastante amplo, gente. Ou seja, ela tem um forte de floração na primavera e verão. Essa é uma planta relativamente nova comigo, tem quase 2 anos e ela está nas suas primeiras florações. Mas uma planta dessa, em plena atividade adulta, ela pode florescer em várias épocas do ano, assim como a lacunosa. Então, vai florescer no seu auge na primavera, no verão, mas dependendo do ambiente e do cultivo, ela pode estender para o outono e não descarto florações no inverno também, gente. É uma Roya que floresce com abundância também, assim como a Roya lacunosa. E suas flores são bastante semelhantes, né? São praticamente idênticas e o perfume também é bastante interessante. Tá joia? Bem perfumada, assim como a lacunosa também, gente. Então, essa planta tem a principal atividade de floração na primavera e verão, como outras flores de ceras. Mas, em relação ao seu crescimento, gente. Bom, como outras flores de ceras, o período de crescimento delas é basicamente na primavera e verão também, onde elas têm um crescimento mais acelerado, pessoal. Mas, assim como a lacunosa, essa flor de cera, ela pode, principalmente em ambientes mais quentes, ter desenvolvimento acelerado ao longo do ano inteiro. Mas em locais onde o clima esfria mais, gente, essa flor de cera ela pode chegar no outono e inverno, dar aquela estagnada no crescimento ou mesmo até parar de desenvolver, gente. Beleza? E então depois, voltando a esquentar na primavera e verão, o crescimento dela se torna mais acelerado de novo, gente. E como é que é o seu crescimento? Vocês podem ver esse vaso aqui, gente, ó. Ela é uma planta de comportamento, de hábito de crescimento pendente. Então podemos dizer que a croniana, assim como a lacunosa, tem um comportamento pendente e com tendência para comportamento trepadeiro, mas predominantemente pendente, como vocês estão vendo aqui, gente. Ela vai caindo, formando realmente um conjunto muito bonito. Mas vocês podem ver aqui, ó, ela está querendo trançar, ó. Então ela tem esse hábito também de trançar e se pendurar em algum suporte, gente.
mas sem suporte, ela vai ficar completamente pendente, como vocês estão vendo aqui. E como é que é esse crescimento? Ó, então vem um ramo novo dessa planta e o crescimento das folhas é contínuo. Então o ramo vai crescendo e vão surgindo as folhas, como vocês estão vendo aqui. Aí esse ramo começa a ter um crescimento mais acelerado e as folhas vão espaçando até a emissão do chicote, gente. Olha aqui, ó, o chicotezinho, vocês estão vendo aqui. Então ele começa crescendo o ramo com as folhas logo de cara. Aí o crescimento vai acelerando e as folhas vão diminuindo de tamanho até um crescimento de um ramo, de um caule longo e fino e bastante flexível, que sempre procura uma estrutura para se fixar, como vocês estão vendo aqui, né? Ele se enrosca e se fixa, senão ela vai para baixo e fica como pendente. Depois que esse chicote atinge a maturidade, então as folhas começam a desenvolver nesse chicote até a sua ponta, gente. E aí, uma vez que esse chicote cessa o crescimento e se torna maduro como esse aqui, ele pode depois continuar um novo crescimento com formação de novo chicote e depois continuar, ou então vir uma ramificação, gente, que é muito comum. Essa arroia, assim como a lacunosa, ela, ó, vocês podem ver aqui, ramifica com muita facilidade. Olha só, esse ramo aqui, ó, cheio de ramificações, gente, beleza? E como eu falei, crescimento mais intenso primavera e verão, menos intenso outono e inverno, podendo estagnar em locais frios, tá joia? Também, em relação ainda ao seu comportamento, essa é uma planta de crescimento rápido. Essa é uma arroia, assim como lacunosa, que cresce bastante rápida e pode vir a florir já com um ano de cultivo. E em condições ideais até um pouco menos, tá bom, gente? Continuando aqui ainda no seu hábito de crescimento, no seu comportamento, vocês podem ver aqui, ó, que as hastes florais, elas são emitidas nas pontas dos ramos. Olha só que legal, gente, ó. Elas podem vir na ponta do ramo também, ó, vocês podem ver, ou também mais para o meio do ramo ou do chicote também. Então as hastes florais saem em posições diferentes do ramo, mas a preferência costuma ser normalmente para as ponteiras, tá bom, gente? Seja chicote ou seja na parte já enfolhada, tanto uma quanto outra, sairão botões, sairão cachos de flores, ok? E esse comportamento vai se repetindo ao longo do ano e em boas condições vocês têm esse conjunto aqui, essa bola de planta aqui no vaso, ficando muito bonita, gente. E esse é o comportamento da arroia croniana ao longo do ano. Agora vamos ver então as questões do jeitão da planta. Vamos ver como é que é o seu corpo, como é o seu jeitão. Vamos lá? Jeitão do corpo da arroia croniana, gente. Vocês podem ver aqui, eu estou diante de um outro vaso dessa planta, que está um pouco mais na sombra. Bom, vamos começar então, como sempre, pelas suas raízes, gente. As raízes da arroia croniana, assim como outras flores de cera, são raízes finas, ramificadas, como vocês podem ver aqui. E podem ter as raízes mais principais um pouco mais grossas. Mas vocês podem ver, ó, é uma raiz bastante ramificada, uma raiz fina e ramificada. Beleza, gente? Bem forte para os padrões de roias. Vou ver se eu consigo mostrar na outra planta aqui, ó. Vai ser um pouco mais difícil porque ela está muito cheia. Mas vocês vão ver todos esses fiozinhos aqui, ó, são suas raízes, tá bom, gente? Então, tem bastante raiz, uma planta forte de enraizamento, bem tranquila, tá bom? E bastante ramificada. Aí, saindo de suas raízes, vamos para o seu caule, gente. Bom, o caule da arroia croniana é um caule fino, normalmente bem herbáceo, né? Muitas vezes só a sua base que pode ficar um pouquinho mais com aquela casquinha amarronzada, tipo lenhosa ou semi-lenhosa. Mas é um caule, vocês estão vendo aqui, ó, predominantemente verdinho, ou seja, herbáceo, ó. É um caule verde.
É um caule verde, fino, não é? Ele não engrossa, ó, vocês podem ver. Só sua base ali que fica lenhosa e o resto é tudo verdinho, gente, ó, e bastante ramificado. Então, ó, caule fino, com folhas bem justinhas e verde, herbáceo e muito ramificado. Esse é o estilo do caule da croniana. Ele emite bastante raízes ao longo do caule, então é uma planta que emite raízes ao longo do caule, como vocês podem ver, ó. Aqui, ó, dá para ver claramente aqui no meu dedo. E aqui, ó, na imagem vocês veem bastante raiz. Então, um caule que enraiza muito facilmente. Olha só essa aqui, no chicote e na porção central e da base dele também enraiza, gente. Então, a planta que enraiza muito, esse é o caule. E ele emite o chamado chicote. Um chicote de tamanho médio, né? Não é um chicote muito comprido, mas também não é um chicote curtinho. Um chicote de tamanho mediano e abundante, gente, tá bom? Esse é o caule da Roya croniana, que é um pouco mais compacto do que da Roya lacunosa também. E por falar nisso, vamos falar de suas folhas, que eu acho que é a principal diferença da croniana para a lacunosa, gente. Vejam só aqui, ó. Vocês estão vendo aqui a folha da croniana, ó. É uma folha que parece mais um coraçãozinho. Algumas ficam um pouco mais com cara de coração, outras podem ficar um pouquinho mais compridas, mas o principal é justamente isso, gente, ó. Elas possuem esse formato de mini coração, o que dá um charme especial para essa planta, ó. E não só isso, a posição dela no caule é muito mais junta do que da lacunosa. Então as folhas ficam todas mais juntinhas, mais organizadas, o que dá um aspecto para a planta mais compacto. Como vocês vão ver assim, ó, é uma planta mais compacta, ó, as folhas juntinhas, formato de coração, um pouco menor e mais organizadas, dando um aspecto de compacto, ó. Ó como a planta forma uma bola compacta, muito bonito, né, gente? E só em comparação aqui a lacunosa para vocês, ó. Vocês estão vendo, olha a diferença da folhagem da lacunosa. Vocês vão ver a diferença, ó. Olha como é uma folha comprida, né? Vocês podem ver bem aqui, ó, a folha comprida, ó. Outra lacunosa aqui, ó. E olha como a planta é bem mais comprida. Ela não é tão cheia quanto a croniana. A folha comprida, ó. Vou pegar aqui, olha só a diferença. A folha muito compridinha. Eu vou arrancar essa aqui para levar lá perto da outra planta, ó. Vocês estão vendo aqui. Deixa eu focar e vou levar ali, ó, para vocês verem a diferença. Olha só aqui na minha mão a folha da lacunosa e a folha da croniana. Veja bem a diferença, gente, ó. No meu dedo aqui solta a lacunosa, uma folha comprida, e a croniana aqui, ó, vocês veem inclusive, ó, as veiazinhas, as nervuras, né? Bem diferente, gente. Então é bem diferente. A planta com as folhas mais espaçadas e os caules mais longos, enquanto a croniana, a planta bem compacta, então forma realmente um vaso muito bonito, gente. Esse é o grande diferencial dela para a lacunosa, sua folha em formato de mini corações. Então tá aqui. É uma folha um pouco mais durinha do que a da lacunosa é um pouco mais macia, tá bom? Mas no resto é bastante parecido. Saindo de suas folhas, vamos para a sua inflorescência, gente. Suas inflorescências, que podem sair em qualquer parte do caule, principalmente no meio e nas ponteiras, nos chicotes, é uma umbela, como todas as flores de ceras, né? É a característica principal da sua floração, é esse cacho em forma de guarda-chuva invertido, que chama de umbela, gente. As flores saem todas no mesmo ponto e abrem sempre no mesmo plano, como vocês podem ver aqui, ó, na mesma posição. É um cacho de número mediano de flores, né? Tem flores de cera que dão muito mais flores por cacho, outras que dão menos. Então, é um número mediano de flor. Vocês podem ver aqui
assim como a lacunosa. Nesse ponto, gente, não tem grande diferença com a lacunosa, não. É praticamente idêntico às flores. E, por falar na flor, ela é pequena, é de cor creme claro, quase branca, com o centro dela um pouco mais creme, mais forte, gente. Não chega a ser um amarelo, chega mais um creme mais fortinho, muito semelhante à flor da lacunosa, inclusive no seu tamanho também. É o tamanho bastante semelhante à lacunosa, gente, ok? E em termos de durabilidade da flor, é mais ou menos parecida com a lacunosa, em torno de uma semana até 10 dias, não passa muito disso não, a durabilidade, e floresce em abundância e tem um perfume bastante agradável também, gente. Então, esse aqui é o jeitão do vegetal da Roya croniana para você, gente. Agora, para finalizar o vídeo, vamos para aquelas dicas gerais de cultivo dessa planta. Vamos lá. Dicas gerais de cultivo da Roya croniana, gente. Primeiramente, né, como sempre, essas flordiceiras, que são plantas asiáticas, normalmente pega Sudeste Asiático, pegando parte da Oceania e aquelas ilhas do Pacífico também, gente. Bom, ou seja, a maioria delas são plantas para clima quente, no máximo clima ameno. O clima muito frio faz com que elas paralisem o crescimento no período de inverno. E elas não têm tolerância à geada, gente, beleza? Então, locais para cultivo, locais com clima intermediário a quente são os ideais para o seu cultivo, tá bom? Além disso, essa planta gosta de ambientes úmidos, com bastante umidade relativa, né? Umidade relativa do ar alta, e também gosta de boa ventilação, sem vento em excesso e sem ser abafado demais, também porque favorece pragas e doenças, tá bom? Assim como local seco favorece a desidratação excessiva dessas plantas, gente, beleza? Além disso, essas plantas também gostam de quê mais, gente? Agora vamos falar de vasos e substratos, gente. Vamos lá. Quanto a vasos e substratos, a Roya croniana, como vocês podem ver aqui, ó, em relação a vasos, elas gostam de vasos, assim como outras floriceiras, pequenos, proporcionais ao seu tamanho. Então, vocês estão vendo esse vaso aqui, ó, é um vaso, um pote 14, de 14 centímetros de boca, assim como esse outro aqui, ó, gente. Então, vocês veem, ó, um vaso proporcional ao crescimento dessa Roya. Ela não precisa de vaso maior que esse. O vaso 14 é o tamanho perfeito para a Roya croniana, gente. E em termos de material, o material para essa flor de cera pode ser barro, pode ser plástico, mas deem preferência para os vasos de plástico. Os vasos de barro ressecam muito, então ela pode ter dificuldade para se manter hidratada, principalmente se forem mudas jovens, que ainda não estão bem enraizadas, beleza? E em relação a substrato, gente, relação a substrato, ela aprecia substratos leves com ótima drenagem que sequem rápido, gente. Ou seja, essa planta não tolera encharcamento. Por ser uma Roya de ramo fino, os seus substratos devem ser de alta secagem, ou seja, tem que secar bem rápido. Entre uma rega e outra, não podem ficar vários dias molhados. Então, substratos leves, desses do tipo floreira, como Top Garden Floreira e outras marcas semelhantes, são bem úteis. Carolina Soil, puro ou misturado com um substrato floreira, também é bem interessante. Evitem usar a terra adubada com areia, gente, porque areia é local bom para pegar nematóide. E o nematóide é um dos principais inimigos das flores de cera, gente, ok? Então, esses substratos, se for usar terra adubada, tente usar em proporções iguais, com casca de pinos miúda, né, já mais curtida,
e carvão trituradinho também, gente. Vai funcionar bem para sua flor de cera também. Tudo bem misturadinho, elas vão gostar. Bom, que mais? Agora falei de vasos e substratos, vamos falar de regas e adubações. Primeiro, em relação à rega, gente, a gente deve regar essa flor de cera quando ela estiver seca. Ou seja, aqui vai, assim como orquídeas, aquela regra do dedão para saber se está seco ou úmido. Enfiou o dedão lá dentro, o substrato está úmido, não precisa molhar. Enfiou, o dedo está seco, saiu seco, molhe com abundância até a água escorrer bem. É para jogar água com vontade, gente, não é para ter dosinha de jogar água pouquinho, não, senão você perde sua planta. É para jogar água, para molhar e para escorrer bem. Isso é fundamental para lavar o excesso de sais da adubação e para molhar por igual todo o substrato e garantir um bom molhamento das raízes, tá bom? E aí depois você só vai regar quando secar. Tempo de rega, gente, vai depender do seu cultivo, do seu ambiente, de onde você tem a sua planta, tá joia? Isso é muito importante. E eu falei de rega, antes de entrar em adubação, eu esqueci, mas vou lembrar agora e falar de luminosidade. Onde a gente deve colocar essa planta? Como toda flor de cera, ela gosta de locais sombreados, gente. Não deve ficar sol pleno, mas gosta de ambiente bem iluminado. Então, quanto mais luz você conseguir dar para ela, mais compactada ela vai ficar e com as folhas mais em formato de coração. Se ela ficar em local mais escuro, ela vai ficar com a folha um pouco mais comprida, como vocês estão vendo aqui, lembrando a roia lacunosa. Só que essa aqui é uma roia croniana. Vocês podem ver, ó, planta compacta. Porque essa aqui está em local mais escuro. Mas em local claro como essa aqui, ela fica com a sua folha característica em formato de coração, gente. Se vocês forem botar a lacunosa em local claro, como ela, na mesma intensidade de luz, vocês vão ver que essa vai ficar em formato de coração e a lacunosa não vai ficar. Então, ela tende a não ficar, tá joia? Então, vocês vão ver bem a diferença de uma para a outra, gente. Mas cuidado, o excesso de sol, se elas pegarem sol forte, tudo, elas podem amarelar muito e até dar uma queimada. Mas o solzinho fraquinho da manhã pode ser benéfico para elas, joia? Se for colocar embaixo do sombrite, sombrite entre 60% a 70% com sol filtrado o dia inteiro, tá bom, gente? Agora voltando para a adubação, assim como outras roias, vocês podem adubar ela com aqueles adubos próprios para orquídeas, que podem ser aqueles líquidos que a gente dilui na água e aplicando semanal ou quinzenal, principalmente as fórmulas com maior teor de fósforo, aquelas de floração, gente. Ou também podemos usar adubos sólidos. Nesse caso, os mais interessantes são aqueles adubos de liberação lenta, como o osmocote. Aqui tem umas bolinhas de osmocote. E também adubos orgânicos. As roias respondem muito bem à composição de adubação orgânica com osmocote a cada 2, 3 meses no cantinho do vaso, gente. Sendo que o bocache é um adubo que elas têm uma resposta excelentíssima, gente. Então, bocache vocês podem usar muito bem nas suas roias. Dosagem vai depender do tamanho do vaso da sua roia, mas normalmente é em torno de 1 colher de café a 1 colher de sopa, dependendo do tamanho do vaso, a cada 2, 3 meses. Tá bom, gente? Agora, pragas e doenças. Bom, quando bem cultivada, essa é uma planta que dificilmente tem ataque de pragas e doenças, gente. Mas ela pode sofrer ataque de cochonilhas, pulgões, principalmente nas partes novas, nos chicotes e nos botões florais. Podem aparecer pulgões amarelos e principalmente os nematóides são os principais inimigos. Então, para evitar os nematóides, substrato de boa qualidade, evite o uso de areia ao máximo. E uma boa nutrição, não deixar a planta desidratar, ficar estressada, evita os problemas de pulgões e cochonilha. E caso apareça,
vários inseticidas ou produtos à base de óleo de ninho ou óleo mineral são bastante eficientes para ela. Em termos de fungos, é uma planta que sofre muito pouco com ataque de fungos, mas caso venha a ter manchas e tudo, produtos à base de enxofre ou calda bordaleza tendem a resolver bem e proteger bem a sua planta. Mas não é necessário ficar aplicando toda hora, porque bem cultivada é uma planta que praticamente não sofre com fungos e bactérias. Beleza, gente? Bom, e por fim, para finalizar o nosso vídeo noturno, vamos falar do replante e divisão e como fazer muda, tá bom? Bom, gente, replante. Se você mora numa área quente, essa planta pode ser replantada a qualquer época do ano sem problemas nenhum, gente. Bom, e basicamente a gente replanta ela em que situação? Quando você nota que a sua planta está desidratando muito, mesmo no substrato bom, ela desidrata e por mais que você regue adubo, ela não está hidratando e continua a desidratar. Já é sinal que o substrato já está muito velho, muito ácido e já não tem mais condição para o crescimento das suas raízes e elas estão apodrecendo, gente. Então, nesse caso, deve-se remover todo o material, eliminar todas as raízes, toda a parte que esteja podre embaixo, até sobrar só a parte verde do caule, sadia, e fazer um novo enraizamento de sua planta em um substrato novo de boa qualidade. Aí ela vai recuperar e vai continuar desenvolvendo e florescendo em abundância. Outra situação é no caso de divisões, para fazer muda. Gente, como é que a gente divide essa planta? Como toda arroia, ela pega por estaquia. Então, basicamente, como é que você divide essa planta? Ramo maduro, que esteja com folhas desenvolvidas, você corta no mínimo com um nó, gente. Mas como ela é muito compacta, faça mudas de no mínimo uns 10 centímetros. Ideal, entre 10 a 30 centímetros. Mas lembrando que quanto maior a muda, maior a chance de enraizamento, de sucesso de pegamento, gente. Então, faça no mínimo, você que vai fazer para dar de presente ou para você mesmo, não tente fazer mudas com só um nozinho, não. Faça mudas maiores, com pelo menos uns 5, 6, no mínimo uns 10 centímetros. Mas, se possível, faça muda com 20, 30 centímetros ou mais. Sempre cortando numa parte madura do caule, tá bom, gente? Evitem cortar somente chicotes, partes muito jovens, porque elas não têm um bom pegamento. Bom, e se você mora em locais mais frios, faça as mudas na saída do inverno e início da primavera, quando a atividade de enraizamento é maior e a chance de sucesso e crescimento rápido vai ser muito maior. Tá bom, gente? E era isso que eu tinha que falar sobre a arroia croniana, gente. Para encerrar o vídeo, lembrando que eu estou prestes a liberar um lote de arroia croniana, gente. Então, logo, logo eu vou estar anunciando essa arroia para venda. Vou ter mudas já para venda. E também outras arroias eu tenho para venda, gente. Tá bom? Meu contato está aparecendo aí. Enquanto eu mostro mais um pouco da beleza de suas flores para você, gente. No mais, um forte abraço. E se gostaram, deem um joinha no vídeo, se inscrevam no canal e ative o sininho para receber as atualizações, gente. Forte abraço a todos e até a próxima em Plantas Sem Mistério, gente. Agora eu fui. Tchau, tchau.